Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Então nós leremos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 6. Diz assim o texto: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até aí. Amados irmãos, Paulo inicia a sua conversa com os filipenses, expressando sua gratidão e alegria pela parceria que eles tinham no Evangelho. Desde o início, aqueles irmãos filipenses demonstraram comprometimento e apoio a Paulo, a obra que Deus estava fazendo por meio daquele homem, tanto em oração como financeiramente, o que levou Paulo a ter grande confiança naqueles irmãos, gratidão, e os irmãos obviamente semeavam porque viam aquilo que Deus estava fazendo por meio de Paulo. E nós então, dessa forma, chegamos ao versículo 6, onde Paulo afirma que o Senhor que começou a boa obra há de completá-la até o dia de nosso Senhor. E essa é a intenção de Deus sobre mim e sobre você, amém? Deus há de completar. A intenção dele é que a obra determinada em seu coração para mim e para você, sobre mim e sobre você, sejam elas completadas, concluídas, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Agora, que obra é essa? Essa obra se refere não apenas àquilo que nós iremos fazer, mas principalmente diz respeito a quem iremos nos tornar. Porque essa obra, ela começa com a salvação das nossas vidas, e ela prossegue até o fim dela, nesse processo de santificação e transformação. Então, quando você foi lá, disse sim a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que precisava de um Salvador, você e eu, nós fomos regenerados, nós fomos justificados por graça. Só que essa obra, ela continua e precisa continuar, e é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando, meus amados irmãos, sobre um crescimento espiritual que precisa ser contínuo. Então aqui já cabe uma análise. Você precisa olhar para a tua vida em 2024 e fazer um comparativo com 2023, ou com o começo desse ano, e você precisa responder a si mesmo: em que pé que está a sua vida espiritual? Será que você cresceu? Será que você melhorou? Será que você avançou? Será que você se tornou um pouco melhor? Porque a ideia do Senhor é que nós caminhemos nesse processo onde nós chegaremos no fim, em nome de Jesus, amadurecidos, mais transformados, para que o Senhor complete a obra que Ele começou até a plena realização da sua vontade em nós, amém? E isso é maravilhoso, porque o texto está dizendo que Deus está preocupado com isso. Deus tem essa intenção. Deus deseja, vamos lá gente, muito mais do que nós mesmos, completar a obra que Ele começou. E isso dá a mim, a você, isso precisa nos dar esperança, precisa nos dar ânimo, precisa nos dar vigor. Nós estamos caminhando em direção nós estamos nesse processo. Nós temos falado sobre como nos tornarmos uma igreja irresistível aos céus, como agradar a Deus. E a boa notícia é: Deus deseja transformar a minha e a sua vida. Aquele que pode cumprir, aquele que pode fazer, aquele que pode nos transformar, Ele está interessado na minha e na sua vida, amém, amados? Ele está interessado em cumprir esse processo, esse projeto que está no coração dEle, que esteve no coração dEle muito antes do nosso. Contudo, meus amados irmãos, eu preciso fazer uma observação aqui. Esse percurso é cheio de montes, mas também de vales. Esse percurso, ele é cheio de montes, de coisas boas e maravilhosas, mas ele também
é um percurso cheio de vales. Queridos, a jornada de um filho de Deus é feita de guerras e de batalhas, de vitórias, mas também de derrotas, de muitas alegrias, mas também de frustrações, de gratidão, mas também de traições, enfim, de N questões. E eu não digo isso para te desanimar, mas para te desafiar a permanecer, porque isso é necessário para que possamos amadurecer. Vocês estão aqui ou não? A vida com Deus não é uma jornada só de momentos bons, é uma jornada também de momentos desafiadores, mas isso não deixa o processo da caminhada cristã menos belo ou feio, muito pelo contrário, nisso está a beleza da obra de Deus em nós. Então essa verdade não é para te desanimar, essa verdade é para te ajudar, porque nós crescemos nos desafios. Tenta lembrar um momento da sua vida que você enfrentou um grande desafio, um desafio financeiro talvez, desafio profissional. Esse foi o momento que você precisou se virar, sim ou não? Você precisou, sei lá, dar um jeito. E eu tenho certeza que nesse momento você cresceu. Cresceu em resiliência, cresceu talvez em criatividade, cresceu. Então, na verdade, o que nos faz crescer são os desafios. Então grave algo em seu coração, é por meio dos processos desafiadores, é por meio dos dias difíceis, é por meio também dos momentos de choro que Deus gera em nós o seu caráter e nos amadurece. Por isso que o tema da mensagem de hoje é cicatrizes ou feridas, qual é a sua escolha? Então eu quero te fazer uma pergunta aqui para a gente caminhar nessa conversa aqui. Qual é a sua escolha? Você permitirá que as feridas se cicatrizem e você cresça com elas? Ou você sucumbirá diante das dores da vida? Gente, eu sei que a vida é complexa, o casamento é complexo, sim ou não? Quem aqui já teve a experiência de não entender o que tua esposa estava querendo te dizer? Levanta a mão. Se você já passou por isso algumas vezes, levanta as duas. Se depois de muita explicação, você continuou não entendendo, dá um tchau. Isso, olha aí. Aleluia. Glórias. Brincadeiras à parte, amados irmãos, nem tudo a gente vai entender. A vida é complexa. A vida é cheia de peças, de pedras no meio do caminho, de sabores. E nós, muitas vezes nesse processo, sangraremos. Por quê? Porque nós somos humanos. Aleluia ou não? Você não é um ser de outra galáxia espiritual. O próprio Jesus, amados irmãos, sofreu no Getsemane, momentos antes de ser preso e crucificado. Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Essa declaração de Jesus é fruto do seu esvaziamento. E aqui você consegue compreender ao que Jesus se sujeitou por causa de mim e de você. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou a ponto de passar por tamanho sofrimento. Isso fala da humanidade do Filho de Deus. Ele era Deus, mas ele era homem. Como a teologia diz, a união hipostática é um dos grandes mistérios. Onde começa a divindade de Deus, ou de Jesus, onde termina, é mistério, irmão. Mas fato é, nós vemos a humanidade de Deus aqui. Esse é um reflexo, inclusive, da nossa jornada, da nossa vida, porque por mais que a vida seja complexa, e nessa complexidade nós tenhamos muitos momentos felizes, nós também, sem motivo, ou sem muitas vezes plantarmos para isso, enfrentaremos dias terríveis. Você será injustiçado, você irá se frustrar, a vida é isso. Vocês estão aqui ou não?
Contudo, amados irmãos, eu não te chamei aqui essa noite para você ficar lamentando. Eu vim aqui para te ajudar, te consolar, mas também sou instrumento de Deus para que você se levante, amém ou não? Então, por mais que a vida seja complexa a ponto de nós plantarmos coisas boas e algumas vezes colhermos coisas ruins, o que vai determinar o resultado final, ou o que vai determinar o que virá, é a nossa postura. Porque a resposta diante dos dias difíceis, ela nos conduzirá ou à maturidade, ou a uma frustração, sem retorno talvez. Então pense, como você tem reagido diante dos problemas que você tem enfrentado hoje? Porque Jesus, diante de um momento difícil em sua humanidade, ele deu a resposta certa. Jesus deu a resposta certa. Jesus disse: ok, Pai, se isso é necessário, eu irei para a cruz. Qual tem sido a sua resposta? Será que nós temos respondido da maneira certa ou errada? Será que nós temos, gente, vamos lá, aprendido? Será que nós temos amadurecido em meio aos problemas, fazendo com que feridas abertas se tornem cicatrizes? Ou nós temos andado há anos, talvez, com feridas abertas? Vocês estão aqui ou não? Nós precisamos responder isso. Feridas todos teremos, de uma parte ou de outra. A grande questão é, será que nós cooperaremos com Deus para que elas sejam fechadas? Ou será que nós caminharemos por uma longa etapa, uma longa jornada da nossa vida com essas feridas abertas? Essa mensagem, ela veio ao meu coração e foi inspirada por uma ministração que eu escutei num núcleo de pastores, que eu estive agora na quarta-feira. Pastor Danilo Figueira trouxe uma palavra muito interessante, falando a pastores, obviamente, e ele disse algo muito legal sobre esse tipo de gente, pastores, tipo de gente estranha, que somos nós. Ele disse o seguinte: embora nós estejamos à procura de um pastor, de uma pastora que parece mais com um super-homem, mais com alguém imbatível, invencível, inchorável, e o que quer que seja, na verdade é justamente a nossa humanidade que nos permite poder ajudar vocês, e é a humanidade de vocês que também nos ajuda, porque nós somos humanos. Líderes, gente, pastores choram, sofrem. Essa é uma verdade. Eu achei muito interessante, ele disse uma frase, ele falou assim que o pastor dele já é um pastor que ele já está um pouco mais velho, está numa situação bastante debilitada de saúde, e ele falou: eu pude estar com o meu pastor, eu orei com ele, eu vi que ele está numa condição até, ele está um pouco senil, ele não está nem entendendo direito as coisas, está bastante debilitado, e ele falou: sabe o que é o mais incrível acerca do meu pastor? É que ele não é incrível. E gente, isso daí, eu falei, cara, isso é muito real. Por quê? Porque nós somos normais. Olha para a pessoa do seu lado, você está com cara de normal, ela parece um ser de outro lugar dessa galáxia. Hã? Qual é a diferença? Sobre nós pesa a responsabilidade de sermos fortes para conduzir o povo de Deus. Vocês sabem o que o mundo enfrentou nos anos 2020 e seguintes? Parou tudo e as pessoas chegavam: pastor, o que eu faço? Eu olhava para mim e falava: o que eu faço? Quantas vezes seu filho chega para você: pai, mãe, o que eu faço? E nem você tem a resposta. Vocês estão aqui ou não? Só que essa consciência de você se manter de pé, porque você precisa cuidar de alguém, isso faz com que nós venhamos a perseverar e nos tornar exemplo para a comunidade. Agora escute isso:
Não um exemplo de alguém sem feridas, mas um exemplo de homens e mulheres com cicatrizes. Vocês estão aqui ou não? Deus não chama você para você ser um exemplo de pessoa perfeita, no sentido de não chorar, não sofrer. Na verdade, o que nos conecta, o que nos faz instrumento de Deus na vida de outros, são as cicatrizes que nós mostramos da batalha. Vocês estão aqui ou não? Então, por mais que você não seja um pastor, você é um filho de Deus, e o Senhor quer que você não fique mais com essa ferida aberta, não mais desse jeito, caminhando como alguém sem vida. Deus quer fechar essas feridas, Ele quer sarar você, Ele quer curar você em nome de Jesus, amém ou não, gente? Amém. Agora, qual é a diferença entre uma ferida e uma cicatriz? Já que ambas falam de uma dor que nos alcançou. Qual é a diferença? Eu tenho um monte de cicatriz, eu tenho umas 2 na testa, uma no braço, uma no dedão do pé, eu lembro o que aconteceu, pelo menos na maioria delas. Uma aqui na cabeça, aqui atrás, caí da escada, outro jogando bola, o outro enfiou o braço no alambrado, o outro caiu uma garrafa de vidro no meu pé, eu lembro. Por mais que eu fosse muito jovem, eu lembro. E qual que é a diferença? A cicatriz, você se lembra do que aconteceu, mas ela não dói mais. Não dói mais. Qual é a moral da história, meus amados irmãos? Quando Deus fechar essa ferida aí dentro de você, você vai se lembrar daquilo que aconteceu, mas não será mais um relato de dor, mas sim um relato de restauração. Você vai mostrar as marcas da batalha e você vai dizer: é isso aqui, é a marca de que Deus me curou, essa é a marca da graça de Deus, do favor de Deus, porque eu continuo de pé. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Então, se você entrou aqui com feridas em sua alma, rasgue o seu coração, abra o seu coração, Deus vai te curar. E por que eu digo abra o seu coração? Porque nós precisamos tomar uma decisão, de ir até a Deus, uma decisão de dar um basta nisso, uma decisão de resolver. É muito interessante porque Paulo fala sobre o poder que as feridas, os problemas e as circunstâncias que nos ocorrem de maneira geral têm de nos transformar, de Deus usar isso. Não necessariamente Deus fez aquilo, mas por mais que tenha acontecido, Deus usará aquilo. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma mensagem de esperança. Como eu disse, talvez você entrou aqui ferido, machucado, escute, todas as coisas têm o poder, tem a condição e a capacidade de serem usadas para que Deus nos transforme. Então nós somos filhos de Deus, um corpo, a igreja de Cristo na terra, e não é uma igreja sem feridas, porque o Senhor disse que nós passaríamos por aflições. Uma igreja irresistível é uma igreja com feridas que cicatrizaram, com marcas da batalha ou das batalhas que foram vencidas. Então nós temos que saber lidar com isso, gente. Eu vou fundo aqui hoje, vocês estão comigo ou não? Vocês vão me dar tempo? Vocês descansaram, feriado, vamos lá, vai ser bênção. Como que nós lidamos com isso? Primeira coisa, nós precisamos avaliar se essa ferida foi causada por nós ou não, foi por um erro nosso ou não, porque talvez o problema que nós estamos enfrentando hoje, no casamento, nos negócios, financeiramente, espiritualmente, onde quer que seja, às vezes é fruto de um erro. Olha o que diz 1 João 2, versículo 1: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a ideia de Deus é: não peque, mas às vezes você pecou, você falhou, você deu bobeira, largou os caminhos do Senhor, se desviou e está tendo que lidar com a consequência do seu erro. Se arrependa,
Peça perdão a Deus. Esse é o caminho da reconstrução, é o caminho que o filho pródigo fez. Por quê? Porque se você se arrepende e se volta a Deus, Deus te dará graça para que você vença isso, amém ou não? Agora, talvez a sua ferida, ela seja resultado de algo que alguém te fez, ou algo que alguém não fez por você e para você. Em casos assim, o que nós precisamos entender? Qual é a nossa resposta? Porque você não tem controle sobre o outro. Qual é a sua resposta? A sua resposta precisa ser o amor e o perdão. Algumas feridas, irmãos, como eu disse, são causadas pelo pecado. E para fechá-las, nós precisamos de arrependimento. Senhor, dei bobeira. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei. Meu casamento está nessa situação porque eu errei com o meu cônjuge. Eu errei com os meus filhos. Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me ajuda. Esse é o caminho de volta. Agora, outras feridas são causadas sem a sua culpa, sem a minha culpa, sem a nossa culpa. E como que elas são fechadas? Elas são fechadas por meio do perdão e do amor. João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Mateus 7,12: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então o Senhor, Ele nos chama a amar. Deus também, o Senhor também nos chama, essa é a regra de ouro, a agir, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. E isso é fácil, irmãos? Sim ou não? É muito difícil. Mas nós precisamos constantemente fazer uma autoanálise e procurarmos dar a resposta certa nisso. E como nós entendemos que o amor é a essência do cristão, nós entendemos que o perdão é algo que está conectado a isso, com isso. Não tem como amarmos sem perdoarmos. Mateus 18, 21, olha a conversa entre Pedro e Jesus. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Então por que Pedro aqui ele faz essa pergunta e ele cita esse limite, vamos dizer assim, né? Eu devo perdoar o quê? Até 7 vezes? Pedro, na verdade, ele acreditava estar sendo bem generoso, porque regras judaicas diziam que o perdão deveria ser dado até 3 vezes, mas Jesus, sendo Jesus, ele então pega Pedro no pulo ali e diz assim: não digo, versículo 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, ele estava dizendo: ei, perdoar é sua responsabilidade, não há limite para o perdão. Amém, amados irmãos? Ok? Você não vai ser tolo, nem bobo. O cara passou a perna em você, você fala: aí meu, o cara é uma falcatrua. Você não vai continuar fazendo negócio com ele. Você pode perdoá-lo, buscando os seus direitos ou não, uma decisão tua, mas uma coisa é o perdão, outra coisa é você continuar fazendo negócio com ele, tudo bem? Quando eu falo de perdão, eu estou falando da sua decisão de perdoar de fato e interiormente. Então o Senhor está dizendo: você precisa estar disposto a perdoar sempre, porque senão, amados irmãos, a ferida nunca vai fechar. Escute, a ferida nunca irá fechar. Pastor, mas eu preciso que você me convença. Por que eu devo perdoar uma ofensa? Eu não fiz nada, essa ferida foi aberta em mim por causa do outro. Primeira coisa, porque Jesus precisa, ou melhor, desculpa, porque Jesus espera isso de nós. Jesus espera isso de nós. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus
em Cristo perdoou vocês. Então, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Agora, deixa eu deixar aqui, né? Deixa eu deixar, que coisa boa. Uma observação para vocês. Existem algumas coisas que são as supostas ofensas, e isso é uma armadilha. Porque muitas vezes nós somos tentados a emitir um juízo de valor em relação a algo, em relação a alguém, e depois nós percebemos que a história não é bem essa. Todo mundo aqui já passou por isso, sim ou não, gente? Sejamos sinceros. E às vezes você vai lá, faz um juízo equivocado, e depois você vai e conversa com essa pessoa lá, e aí você, puxa, não foi bem assim. Você conversa com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, com o subordinado, e você vê que a coisa não foi bem assim. Então existem ofensas que na verdade são supostas ofensas. Elas são ou um baita mal entendido, ou às vezes até questões outras. Agora, deixa eu te dar uma dica sobre isso aqui. Não se ofenda até você descobrir a verdade. Ou não se ofenda até você ouvir o outro lado da história, tudo bem ou não? Então esse é o primeiro motivo. Jesus espera que nós perdoemos. Segundo motivo, esse é mais pesado, esse é bravo, esse é duro. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Essa é a verdade bíblica, irmãos. Então, na verdade, o perdão, escute, ele é um benefício para você. Ele é um benefício para aquele que perdoa. E às vezes nós dizemos, não, eu estou beneficiando o outro, ele me fez mal, e você quer que a pessoa se lasque. Na verdade o Senhor está dizendo, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Nós precisamos perdoar para que as feridas sejam fechadas. Você não queria passar por isso que você passou. Talvez você foi injustiçado, talvez o que aconteceu a você foi obra do acaso, sei lá, aconteceu. Você precisa perdoar. Perdoar o próximo, perdoar a si mesmo, perdoar Deus talvez. Porque talvez você olhe e fale, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não é justo. O Senhor tem o controle de todas as coisas, não é justo. Escute, Deus é bom em todo o tempo, e esse atributo de Deus não vai mudar por uma percepção equivocada minha ou sua. Vocês estão aqui ou não, amados irmãos? Então, nós precisamos perdoar. Mateus 18:35, assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu não tenho tempo aqui, mas se você for estudar a parábola do credor incompassivo, você vai entender a lógica. E qual é a lógica? Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Você poderia ser a pessoa mais reta e mais santa nesse mundo, sem cometer qualquer pecado, você jamais poderia ter sido salvo. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, por quê? Porque por mais que quiséssemos viver assim, nós cometeríamos pecado. Nós não somos perfeitos, nós estávamos fadados ao inferno. Então, se nós avaliarmos a nossa dívida espiritual e aquilo que nos causaram, ou aquilo que alguém causou a nós de fato chegaremos na conclusão, a dívida que nós tínhamos espiritualmente é muito maior do que aquilo que fizeram comigo. E quando você entende que Deus te fez uma nova criatura, e estendeu a sua misericórdia para que você vivesse algo novo, se Ele derramou graça para que você fosse restaurado, por que não deveríamos nós amar ao próximo e perdoar aqueles que nos feriram? Isso é necessário, amados irmãos, para que as feridas sejam fechadas. E aí entra o outro ponto. Quando nós fazemos isso, quando nós damos esses passos, quando nós perdoamos, quando nós damos a resposta certa,
quando nós permitimos que a ferida seja fechada, duas coisas são produzidas em nós: maturidade e autoridade. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão gostando? Vocês estão quietinhos? Vocês estão prestando atenção ou não? Então vamos lá. Primeira coisa, maturidade. 1 Pedro 1, versículos 3 a 7, abra comigo aí. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha lá. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o caminho que Pedro segue aqui é o seguinte: ele começa falando, abordando sobre a nossa nova vida em Cristo, e ele diz: agora em Cristo nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós temos acesso ao Pai, Ele nos concedeu vida eterna, e isso é motivo de grande alegria. A nossa alegria está em saber que um dia estaremos com Cristo. Então Pedro nos encoraja com essa maravilhosa recompensa. Ele começa assim, encorajando a igreja. Contudo, no versículo 6, ele traz uma ressalva: essa recompensa nos aguarda, mas, enquanto isso, durante o trajeto, nesse caminho, nessa jornada, nós estaremos sujeitos a provações, amados irmãos. Jesus te salvou, Ele tem uma obra linda para você, há um destino abençoador para mim e para você. Deus quer cumprir coisas aqui, Deus tem algo na eternidade maravilhoso para nós. Contudo, aqui nós enfrentaremos dias difíceis muitas vezes. Por isso que o verso 7, repito aqui, ele diz: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando sobre essa purificação da nossa fé, esse crescimento da fé, essa maturidade, os benefícios que as provações geram em nós. Então esse é o ponto, irmãos, escute. Nós precisamos lidar com as feridas para que nós possamos amadurecer, porque as provações, apesar de serem desafiadoras, elas possuem uma boa conotação. O fim é bom, o fim é benéfico. Quantas vezes eu já passei por momentos que eu falei assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, está difícil, Deus, eu não aguento mais. E porque eu não chutei o balde, mas eu permaneci, ainda que eu ficasse segurando Jesus saindo com o caminhão, eu segurando na corda, assim, raspando tudo, permaneci. Por isso, lá na frente, quando para o caminhão de Jeová, eu olho para trás e falo: cara, fiquei forte, o Senhor me ajudou. E talvez você está assim, na rabeta do caminhão do Senhor, irmão. Fica firme, não solta. Amém? O Senhor está trabalhando em sua vida. Tudo isso produzirá em nós maturidade. É isso que eu e você precisamos entender. Porque o foco, escute, o foco da vida cristã não é você ficar milionário, se Ele prometeu isso. Não é você se tornar um pastor que vai ter um ministério incrível, por mais que Ele possa ter prometido isso a você. A questão é tornar você alguém amadurecido, alguém melhor, alguém santificado, alguém mais parecido com Jesus. É sobre isso. Por isso que Tiago diz, Tiago 1, versículos 2 e 3, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, pelo amor de Deus, esse texto não dá para entender. Se alegre por passar por provações,
Quem aqui acorda naquele dia atribulado, você fala: Jesus, estou feliz. Por quê? Estou desempregado, aleluia, queria isso. Senhor, obrigado, porque minha mulher brigou comigo, sem motivo, sempre sem motivo, e eu estou aqui, Jesus, aleluia. Talvez você está enfrentando dias difíceis, irmãos, questões de saúde, questões familiares, questões financeiras, eu não sei, mas Tiago, ele nos exorta, ele nos encoraja, porque o versículo 3 diz: sabendo que a provação da fé produz perseverança, irmãos. Não tem como nos alegrarmos por algo que é ruim, o processo é difícil, mas o final é bom, o final gera virtudes, o final de todas as coisas fará com que saiamos melhores, por isso você não pode sucumbir. Então o fim da provação é te levar ao próximo nível. O problema é, nós não queremos lidar muitas vezes com as feridas abertas, só que isso é necessário para que possamos amadurecer. O mesmo Deus que provou Abraão, o povo de Deus, Jó, o próprio Jesus, é o Deus que talvez esteja te provando e me provando. Então, se Tiago está dizendo alegre-se, é porque há bons motivos para isso. Você está entendendo aqui ou não? É justamente esse processo que nos amadurece, é justamente esse processo que nos tira da zona de conforto. Ou você acha que você vai sair da zona de conforto estando tudo bem? Estando tudo bem, irmão, você vai querer sentar na rede e tomar água de coco. E às vezes Deus, para fazer algo na tua vida, Ele vai ter que te tirar desse lugar. Vocês estão aqui ou não? Então as provações estão amadurecendo você. E se você ficar reclamando, ou se você não entender isso, e não der a resposta certa, você não passará para o próximo nível, se assim eu posso dizer. Escute, feridas abertas roubam a nossa energia, mas cicatrizes mostram que amadurecemos. Eu vou repetir, feridas abertas roubam a nossa energia, mas as cicatrizes mostram que nós amadurecemos. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, versículos 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha lá, tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Irmão, a tribulação, você fala assim: cara, não dá, eu tenho que permanecer. Então você fala: eu não posso desistir, isso produz perseverança. A perseverança, que vai exigir de você domínio próprio e tantas outras coisas, trará ou fará com que você seja purificado, transformado, moldado, vai produzindo um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Esperança do quê? Que o Senhor que está trabalhando no meio dessa situação é o Deus que vai completar a obra que começou. É isso. Na tribulação você permanece, perseverança é gerada, a perseverança gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, porque Deus está trabalhando na sua vida em nome de Jesus. Então lidar corretamente com as tribulações nos fortalecem, façam de mim, de você, faz de mim, de você pessoas mais parecidas com Cristo, e nos amadurece. Agora, quando nós fazemos isso, respondemos corretamente, as feridas são fechadas, amadurecemos, sabe o que acontece, irmãos? Nós então recebemos autoridade. Vocês me dão mais uns minutos aqui? Amém? Recebemos autoridade. E aqui está o ponto chave. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 7, olha lá. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para a consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados,
é para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Autoridade. O que esse texto está dizendo? Primeira coisa, que Deus nos consola. Então o versículo 4 está falando, é o Senhor que nos consola em toda a tribulação. Então você pode estar enfrentando dias difíceis, dias maus, Deus estará contigo, te consolando, te ajudando. Não apenas chegando para você, falando, vai filho, você está fraco demais, levanta aí dá um chute em você, vai, corre, negão, está aí parado. Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar, Ele virá com o seu favor sobre você. Só que esse texto deixa claro que o consolo de Deus para nós não é o fim. Deus quer que você, por meio do consolo que recebeu, console outros. Escute, eu não estou sendo fatalista. Deus queria que você enfrentasse uma mega desgraça para que você pudesse consolar alguém que está passando por algo parecido. Não. Talvez você enfrentou por N situações algo difícil, já que você enfrentou, e o Deus que está contigo em meio às tribulações, está te consolando, é o Deus que vai te usar para consolar outros. Escute com atenção, amados irmãos, superar o que você está superando, te dará autoridade para ajudar outros. Superar o que você está superando, te dará autoridade para ajudar outros que estão passando por algo parecido. Talvez você entrou aqui com uma depressão, Deus te dará graça não apenas para superá-la, mas Deus fará de você um instrumento para ajudar pessoas que estão enfrentando isso. Talvez você tem passado por perdas inestimáveis, tem convivido com isso. Escute, o consolo do Senhor estará sobre ti, mas mais do que isso, Deus usará esse consolo que Ele trouxe a você, ou você ser consolado, será instrumento para que você console outras pessoas. Talvez seu desafio seja financeiro, de saúde, eu não sei, mas porque a ferida foi fechada, porque você superou e venceu, porque você amadureceu e deu a resposta certa, Deus vai te ajudar, ou melhor, Deus vai te usar para ajudar outros. O que é um mentor, vamos dizer assim? Um discipulador, para parecer mais crente, é alguém que chegou num lugar que você ainda não chegou e pode te ajudar. Ok? Eu cheguei lá, então vem e me segue, que agora eu vou te mostrar como você vai chegar lá. E às vezes você não percebeu, mas Deus está não apenas te consolando, mas Ele está te dando a oportunidade de ser, através da capacitação do Espírito, um consolador a outros, um instrumento de Deus para isso. Vocês estão aqui ou não? Então, quando você responde corretamente, as feridas são fechadas, você amadurece, e porque você amadurece, você tem autoridade, porque você tem autoridade, você pode ajudar outros. Pastor, entendi o caminho, eu entendi que eu posso estar enfrentando questões que mesmo foram erros que eu cometi, que eu preciso me arrepender, mas muitas vezes eu posso estar vivendo com coisas, ou convivendo com situações que aconteceram na minha vida e eu não tenho culpa, isso me feriu, as circunstâncias me feriram, eu me frustrei por algo que eu esperava que acontecesse na minha carreira e não aconteceu, eu me frustrei com alguém, o que quer que seja, eu estou ferido, eu entendi, eu preciso perdoar, eu entendi, eu preciso lidar com essa ferida, eu entendi que se eu permitir que o Senhor me ajude, ela será fechada, eu vou amadurecer, eu vou aprender, eu terei autoridade. Agora, pastor, eu sei que o fim é esse, mas eu estou no meio do caminho, eu estou ferido, as minhas feridas estão abertas, o que eu faço? E eu quero fechar com isso, o que eu faço? Primeira coisa, o que você tem que fazer? Buscar a ajuda de Deus. Vocês estão aqui ou não, gente? Buscar a ajuda do Senhor. João capítulo 20, versículos 24 a 28. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Aqui nós vemos Jesus glorificado, ou Jesus ressurreto, com seu corpo glorificado. Contudo, Jesus com o seu corpo ressurreto, já com o corpo glorificado, ele chega para os seus discípulos e ele mostra ainda assim as suas cicatrizes. O Jesus ressurreto mostra as suas cicatrizes. Sabe o que isso me mostra de maneira prática, irmãos? Que Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que estamos passando e por isso ele pode nos socorrer. Jesus sabe da sua dor e ele pode te socorrer porque ele foi em tudo tentado, mas não cometeu o pecado. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele sofreu tamanha exposição e dor. E é isso que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 4, 14 a 16: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Jesus foi tentado, Jesus sofreu, ele sabe o que você está passando. A humanidade do nosso rei, ela é incrível, porque ele se esvaziou e se colocou de certa forma num mesmo nível, se assim eu posso dizer, que eu e você. Então ele sabe o que nós estamos passando, por isso ele pode nos auxiliar em nossas fraquezas. Por isso o próprio Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Parte prática, pastor, me explica. Te explico, irmão. Está difícil? Rasga o seu coração na presença de Deus. Um coração quebrantado e contrito atrai a resposta do alto, atrai o favor de Deus, ele não resiste. Então eu te pergunto, talvez você já tentou N coisas. Será que você já tentou se trancar no quarto? Será que você já tentou no culto dobrar os seus joelhos e rasgar o seu coração em verdade para Deus? Deus, eu estou assim. Deus, esse é o meu estado. Senhor, minha condição emocional é essa, minha condição financeira é essa, minha condição física é essa. Senhor, as minhas dificuldades são essas. Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Senhor, me ajuda. Porque escute, alguns momentos da sua vida, em alguns momentos da sua vida, ninguém vai poder te ajudar, só Deus. Em alguns momentos da sua vida, ninguém vai poder te ajudar, só Deus. Agora, para fechar aqui, além de você buscar a ajuda de Deus, você vai precisar, muitas vezes, buscar ajuda de alguém. Procura alguém perto de você e fala: eu preciso de você. Vocês estão aqui ou não? Algumas coisas ninguém vai poder fazer por nós, amém, irmãos? Eu já passei por momentos onde eu lembro, chamei o pastor Fabinho, um amigo meu, expliquei para ele o que eu estava passando. Ele olhou para mim com aquela cara de: cara, eu não estou te entendendo. Expliquei para minha esposa, já tinha falado primeiro com a minha esposa, ela não me entendeu. Chamei um amigo conselheiro, ele também não entendeu. Eu falei: tá bom, Deus, eu sei que o Senhor entende. E aquilo passou, e foi, e ficou tudo bem, e eu amadureci, e eu cresci. Então existem coisas que ninguém vai poder fazer por nós. Contudo, como nós lemos aqui no texto de 2 Coríntios 1,
Muitas vezes Deus vai usar alguém para nos consolar, alguém para nos ajudar. Escute, um dia você vai ser instrumento do Senhor na vida de alguém, mas até lá você precisa permitir que alguém seja instrumento em sua vida. Busque ajuda. Busque ajuda. Vocês estão aqui ou não? Olha o que Tiago diz, Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que chegar a procurar alguém, é tipo um confessionário assim? Para eu ter perdão de Deus, eu preciso procurar o pastor, eu preciso procurar um líder? Não, irmãos. Leia o texto direito, põe para mim lá. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem para que vocês sejam o quê? Curados ou perdoados? Curados, então não é perdão, tá? Perdão, ele é alcançado pelo arrependimento e confissão a Deus. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você vai pedir perdão a Deus. E é claro que dependendo da situação, talvez você vai ter que procurar alguém, talvez você feriu alguém, você vai ter que se acertar com essa pessoa, talvez você vai ter que reparar o dano quando for necessário. Esse é seu papel como cristão. Porém o perdão, ele é alcançado mediante a confissão a Deus. Porém Tiago, ele está encorajando a igreja, instruindo a igreja, e ele está dizendo: ei, você precisa confessar para alguém. O que ele está dizendo, se não é confessar para perdão? Ele está falando aqui, amados irmãos, sobre uma relação onde você encontra suporte espiritual para ser curado. Escute o que eu estou dizendo. Talvez você está com essa ferida aberta, porque você não buscou ajuda. Talvez você está com essa ferida aberta, talvez você não consegue se libertar da pornografia, talvez você não consegue se libertar de um vício, não sei o que você está enfrentando, talvez uma dor, talvez a falta de perdão, eu não sei o que é, mas talvez você está enfrentando porque você não buscou ajuda. O texto está dizendo: busque ajuda, confesse. Agora, não é que você tem que chegar na célula e falar: irmão, aí você vai na célula e abre para todo mundo, vai no Facebook, já estou mais antigo, né? Você vai no Instagram, ou no X, se tivesse funcionando, não está também, você vai aonde você vai, e você põe lá, carta aberta, e você rasga a sua vida para todo mundo. Não é isso não, irmão. Mas estou falando de você procurar alguém maduro espiritualmente, alguém para você rasgar o seu coração, alguém com quem você pode compartilhar a sua dor, receber instrução, receber oração. Põe o texto para mim de novo aí, estou terminando. Por isso que o texto está dizendo: confessem uns aos outros. E aí depois ele diz: para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto ali é oração. Então ele está dizendo assim: você vai chegar para alguém que pode te ajudar, e você vai falar: cara, eu estou passando por isso, cara, eu preciso abrir o meu coração, eu estou com essa dificuldade, cara, me ajuda. Você vai encontrar suporte, você vai encontrar intercessão, você vai encontrar auxílio. Escute, isso é de extrema necessidade para nós enquanto cristãos. Porque, irmãos, escute, a jornada de fé é cheia de percalços. Estou terminando. Paulo falou sobre isso, Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A dor do ministério, a dor do desafio. Colossenses 1,24: agora eu me alegro, mesmo Paulo, nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha isso, gente, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando: eu enfrento desafios do ministério, você enfrenta desafios do ministério na sua vida em N questões. Por isso nós precisamos buscar ajuda do alto, e por isso nós precisamos buscar ajuda de pessoas que podem nos auxiliar. Escute, você não é um super-homem, e você não precisa ser. Você não precisa ser. Sabe por quê? Porque receber da força de Deus exige que nós apresentemos a nossa fraqueza.
E eu termino com esse texto. 2 Coríntios 12, 10. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Escute, eu quero que você saia daqui com uma lição. E eu dei toda essa volta para quê? Para te fazer entender que ter as suas feridas fechadas, que produzirão em você transformação, maturidade e autoridade, exigirá de você buscar ajuda de Deus e ajuda dos outros. Tem momentos que se fazer de forte, não é que é pior, porque você precisa ser forte, mas não abrir a sua fraqueza é falta de sabedoria. Nós temos aqui na igreja células, nós temos aqui na igreja o Ministério de Famílias. Pastor Marcel e Pastor Carol lideram esse ministério. Talvez você está enfrentando crise, dificuldades no seu casamento. Nós sempre estamos aqui depois do culto. Os presbíteros, os diáconos, os pastores, para te atender, para orar por você. Talvez você precisa ser liberto de um vício, você não consegue, busca ajuda, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia está deixando claro que para que nos tornemos uma igreja sem mancha, sem mácula, pura, purificada, transformada, que caminha em direção àquilo que eu falei lá no início, a completude da obra de Cristo em nós, nós precisaremos lidar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você não vai conseguir chegar no seu amanhã, se você não lidar com aquilo que você precisa lidar hoje. E o Senhor está falando conosco. Deus está dando a mim e a você a oportunidade de sermos restaurados, transformados, curados e sarados. Só que você precisa tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão. Ficaremos com as feridas abertas e expostas, ou nós as apresentaremos diante de Deus, diante de quem for necessário, para que elas sejam saradas, e assim venhamos amadurecer e receber autoridade, para que possamos consolar os outros, assim como seremos consolados. Amém? Cicatrizes ou feridas, qual é a sua escolha? Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.